Dois Dedos de Prosa com Ciro de Mato. Oxê. Eu ia dizer baiano, mas não é baiano, é Grapiúna. Nasceu em Itabuna, conterrâneo de Jorge Amado, de Jorge Medauar, de Augusto Mário Ferreira, todos meus queridos amigos. Então, Ciro ganhou. O Ciro já ganhou tudo que é prêmio literário no Brasil e no exterior. Mas agora, este ano, ele acaba de ganhar um grande prêmio, o prêmio do Casa de las Américas, de Cuba, por esse livro de novelas, de contos, que se chama, tem o título da primeira novela, que é Infância com Bicho e Pesadelo e Outras Histórias. Né? Tem o E Outras Histórias. Trata-se de um livro bem dentro da característica do escritor, do romancista, ganhador de prêmios, só para citar aqui alguns, o Jabuti, da Academia Brasileira de Letras, considero muito um prêmio que ele ganhou aqui da Associação Paulista dos Críticos de Arte, do PEN Clube, etc. Ciro, como é que foi esse livro? É um livro que é editado pela Academia de Letras da Bahia. Tem, inclusive, um prefácio do meu amigo Joaci Góes, em que eu sempre falo aqui, quando era presidente da Academia de Letras da Bahia. Como é que pintou na tua cabeça a, a ideia de escrever esse livro, Ciro de Matos? Bom, a gente está sempre escrevendo, né? É um livro para criança, livro infantil, crônica, livro de ensaio, romance e também contos, né? Eu comecei com contos e novelas, com um livro chamado Os Brabos, que me rendeu o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras, né? Então, o assunto é que diz a forma, o gênero, a ferramenta que você vai usar para desenvolver a sua criatividade literária. Então, apareceu esse livro, né? Como outros existem, já esse é o 10º livro meu de contos, né? Como já existem outros, como Histórias de Espanto, de Encanto e Espanto, Todo o Peso Terrestre, Os Recuados, Berro de Fogo e outras histórias, né? Fissuras e Rupturas, Verdades, né? E por aí vai, né? São Você 10 livros de. começou, você começou a ganhar prêmio com os brabos, né? Faça um pouquinho. Você tá vendo a sua própria imagem aí no Eu não estou computador? vendo, estou vendo, Está estou vendo que vendo, você está estou vendo, muito no canto? estou Faste um vendo. pouquinho para a sua direita, né? Aí, agora sim. Mas você começou a ganhar prêmio logo com os brabos, né? Você já estreou premiado, né? Bom, veja bem, eu antes de ganhar o prêmio com os Brabos, eu estava aí no Rio de Janeiro, que eu passei 4 anos no Rio de Janeiro fazendo jornalismo e sendo repórter do Diário de Notícias. Depois eu fui para o Jornal do Comércio, né? E quando eu estava trabalhando como repórter e redator do Diário de Notícias, eu levei daqui de Itabuna alguns contos, né? Entre eles, Inocentes e Selvagens. Esse conto, ele me deu o primeiro lugar num conto, no prêmio Miguel de Cervantes, patrocinado pela Casa dos Quixotes, para autores de língua portuguesa. Eu fui o primeiro autor brasileiro a ganhar esse prêmio. Depois, então, eu retornei para Itabuna por motivos familiares, 4 anos depois, contra meu gosto, né? Foi um momento muito difícil em minha vida, readaptar novamente às minhas origens, né? Ao meu meio social. Eu era advogado aqui em Itabuna, pedia o escritório da advocacia e disse, não é isso que eu quero. Tá, a banca de advocacia é até boa, né? Eu disse, não é isso que eu quero ser escritor, é o que eu gosto. Então eu vou para o Rio de Janeiro e fazer paralelamente a carreira de escritor, ao que eu escrevi, teria que escrever, fazer jornalismo para sobreviver. Essa migração era um caminho natural que todos os nordestinos tomavam naquela época, né? Porque naquela época, e ainda hoje, até certo ponto, Rio e São Paulo formavam o tambor cultural do país. Então, você, para Assim como, sobreviver, assim como aconteceu com João Baldo, assim como aconteceu com Jorge Amado, né? Assim como aconteceu com com muitos. Adonias Adonia, Filho, é, Hélio Pólvora, Hélio Pólvora, grande escritor e crítico. crítico, né?
É. de literatura, então você tinha que migrar para aí. E tive essa sorte de, com o pé direito, iniciando minha carreira literária com esse prêmio, né? Que já me deu uma entrada muito boa, tá, nos meios literários do anos depois. Eu voltei para Itabuna, Por por que é que motivos você voltou para familiares. Itabuna? Você voltou Eu para voltei pelo Itabuna? seguinte: minha mãe faleceu e já estava 2 anos que o inventário de minha mãe, que ela deixou alguns bens, né, estava parado. Né? Meu pai era um coronel, um homem difícil de diálogo nessa parte de fazer a partilha dos bens, né? Então meu irmão disse: ou você vem, ou então a gente vai ficar chupando o dedo. Nosso pai já está com a segunda família constituída, com filhos, e aí tá compreendendo? O que nos pertence, tá compreendendo? Vai nos pertencer, vai sofrer subtração. Ele já estava passando coisas para a segunda família, para os filhos da segunda família. Então eu votei, pensando que tudo se resolvia em pouco tempo. Não. Demorou, foram momentos difíceis de minha vida, fiquei com receio de nunca mais voltar para o Rio. Eu já estava com o pé no Jornal do Brasil para fazer um teste, para ver se ficava lá como copydesk, né? Interessante. Nessa época você era o chefe de redação, se não estou equivocado, do Jornal do Brasil. Era Isso, quando eu deveria lhe conhecer pessoalmente. Isso foi lá para 1980, não, 2000. isso. Mas 2000 não, 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 1900, é 80 aí. 1980. Isso. 1980. Aí então, eu fui ficando, rapaz, e ficava cada vez mais atemorizado. Meu Deus, não vou voltar mais para o Rio. Vou perder meu emprego, que eu deixei suspenso, meu contrato de trabalho na Diário Associado. Não vou mais seguir minha carreira literária, já casado, com 3 filhos, me endividando, tá compreendendo? Até que depois de 2 anos, depois de muita luta, briga na justiça, coisas terríveis, rapaz, foi um dos piores momentos que eu passei em minha vida. Se não fosse a literatura, eu sucumbiria, ficaria doido. Não sei para onde que rumo tomar, mas a literatura, sempre lendo, escrevendo, me desabafando. Foi então aí que surgiu o poeta. Porque você sabe que o poema surge mais rápido, ele é mais instantâneo, enquanto que o conto é mais devagar, mais lento. E o romance exige mais trato com a narrativa. Aí então, tá compreendendo? Fiz as quatro novelas de Os Brabos, eu fiz numa fazendinha pequena, A Luz de Lampião. Eu escrevi essas 4 novelas, tá compreendendo? E me inscrevi no prêmio da Academia Brasileira de Letras, quando eu tive a notícia, a surpresa agradável, de que tinha sido premiado com o Afonso Arinos, né? Eu fui ao Rio receber esse prêmio, foi aí que eu conheci Odílio Costa Filho, né? Conheci Reinaldo Valinho Alvarez, Alvarez. conheci Bela José, né? Samuel, Samuel Cardoso, né? Então, fui fazendo mais contato, tá compreendendo? Bom, o meu caminho é esse mesmo estando aqui, a possibilidade. Os meios Os meios sociais também estavam mudando, já havia televisão, uma universidade aqui no sul da Bahia, então eu não estava mais ilhado, numa cidade pequena do interior, porque o mundo cada vez mais estava se tornando uma aldeia, né, com a televisão. Como Aí dizia o você tá Marshall compreendendo? McLuhan. Não deixei. É, aí eu continuei minha escrita, continuei nas minhas pegadas e advogando. Voltei a advogar, que a advocacia foi o meio de sobrevivência, né? Era o que meu pai queria, mas não era o que eu queria. Mas eu tive que retornar por força das circunstâncias, porque a literatura não bota comida no prato. Então eu voltei a advogar, foi difícil essa adaptação. O meio também não me aceitou, porque o meio pequeno, quando você sai dele, sabe, e vai para o meio maior e começa a ter algum sucesso, você já não é mais bem visto nas origens que você pertence. Mas, no entanto, eu fui me adaptando, a cidade também foi crescendo, né? A região foi tomando outras conotações, outras direções. A universidade, com seus cursos, foi contribuindo para a mudança da mentalidade, de que santo de casa também para milagre, né? É, E aí eu fui escrevendo outro livro, outro livro, outro livro. Hoje já está em 65, tem mais uns 5 aí para vir esse ano, né? E com 84 anos de idade, eu não paro, porque se eu parar, eu morro. É como diz Jorge Luiz Borges. É é, como eu escrevo para viver. Jorge Luiz é, Borges dizia isso, né? Eu é, escrevo é. para viver.
É. E Gabriel Garcia Marques dizia o seguinte, que se eu escrever, eu morro. Se eu não escrever, eu morro também. Eu não sou essas feras todas, agora, longe de mim. Mas, como o sapo pula, o peixe nada e o pássaro voa, eu sou escritor porque escrevo. Qual é, quais são os escritores marcantes da tua origem, né? Aqueles que você diz assim, bom, eu vou escrever como esse cara aí. Você citou dois do topo, mas difícil. Eu conheci pessoalmente, eu não conheci o Gabo, mas conheci pessoalmente e entrevistei o Jorge Luiz Borges, em Buenos Aires, na Caimaipu, onde ele morava. Mas eles tiveram influência sobre você ou pessoas mais próximas de você que você conheceu o influíram? Quem, por exemplo? Bom, eu não tive assim pessoas tão. Tive Jorge Amado, né? Jorge Amado foi muito meu amigo, era um homem de coração muito bom. Tal, né? Todos os livros que eu escrevi, eu mandava para ele mandava fazia uma apresentação, publicava no suplemento do Jornal do Brasil, publicava nos anais da Academia Brasileira de Letras que eu escrevia. Chegou o ponto de cometer, tá, a generosidade extrema de me indicar para a Academia Brasileira de Letras, justamente com o Dário Tavares e Florivaldo Matos. Ele fez carta missiva, ele publicou carta missiva ao presidente José Montelo, né? E indicou esses três nomes, né? Mas jamais era um homem do coração generoso, uma figura formidável. É difícil você encontrar. Eu nunca me esqueço que ele quando vinha aqui em Ilhéus, ele sempre me dizia, Ciro, estou aí em Ilhéus, hein? Apareça aqui. Né? Eu moro em Itabuna fica a 30 quilômetros de Ilhéus. Né? Eu ia com o maior prazer encontrar com ele lá no Bar Vesúvio, né? Comer uns quibes da comida, e ele ficava conversando comigo, relatando coisas importantes da vida dele, né? Da infância dele, da sociedade, as perseguições que recebeu também. Coisa terrível. É uma figura assombrosa, né? Enorme, superba. Ele dizia, olha, você agora tá com a obra já começando, sendo reconhecido merecidamente, mas nunca se esqueça de uma coisa. Existe na vida o homem vaidoso como artista e o artista vaidoso como homem. Eu nunca me esqueci disso. Infelizmente, nós somos assim, né? Imperfeitos e às vezes entramos em choque e atrito. Eu não, me esforço para ser do bem. Acredito que você também. Eu já senti em você logo quando eu comecei, tendo as primeiras conversas, esse cara é do bem. Porque às vezes a pessoa é do mal e não sabe nem que é do mal, mas é assim, porque É, herdou do é, sistema, é. e herdou, ó, até vezes por índole, né? Então o Jorge Amado foi uma figura assim, que me estimulou desde o primeiro livro. Porque meu primeiro livro foi, vamos dizer assim, foi um desacerto, um desatino que eu cometi. Chama-se Berro de Fogo. Foi um livro com 10 histórias. Eu mostrei a Hélio Pova. A Hélio Pova ele disse, a Hélio, se você achar que tem algum valor, você me diga. Se você achar que ainda não é a hora de eu me lançar, você me diga também. O que é que Hélio fez? Como conterrâneo, ele aqui fez elogio. Fez uma orelha, parecia que eu estava renovando o conto brasileiro. Ora, o conto brasileiro que estava aquele boom inicial em que surgiu tá, Rubem Fonseca, Luiz Vilela, José J. Veiga, tá, Inácio Dalton Loyola de Trevisan, Brandão, Lígia Dalton Faquim, Trevisan. Dalto Trevisan, e rapaz, cada escritor, tá, João Antônio, né? João Antônio, né? Os escritores realmente que renovaram o conto moderno, nosso conto moderno, houve uma renovação com essa gente. Entendeu? Você me diga, ele me colocou como se eu estivesse renovando, como se eu fosse um discípulo de Faulkner, no melhor sentido. Aí eu publiquei o livro. Entreguei na Biblioteca Nacional, que tinha um programa de apoio ao escritor estreante, e eles financiaram a edição do livro. Mas, rapaz, quando depois, com mais um ano, eu fui ler o livro, meu Deus, para que eu cometi uma coisa dessa? Eu realmente releguei esse livro na minha bibliografia. Eu releguei, tirei e eliminei. Refiz alguns contos e com o título Berro de Fogo, o título do primeiro livro, eu publiquei alguns contos refeitos, que nem parece que é do mesmo autor. Coloquei os contos novos e publiquei um volume chamado Berro de Fogo e outros contos. Entendeu? Mas meu primeiro Desses que livro, eu você, acho que é o primeiro. desses que você citou, que o Jorge indicou. Primeiro, eu fui muito amigo do Jorge, da Zélia, chamava de Bode Velho, ela de Cabra. Sou muito amigo da Paloma e tal.
E aí e o Dásio, infelizmente, eu não conheci, mas eu fui um grande amigo do cunhado dele, à época, o José Lozeiro, Muito meu amigo que também. é maranhense, trabalhou comigo na Folha de São Paulo, e nessa época que trabalhamos juntos, é que ele escreveu A Infância dos Mortos, que resultou no filme do Babenco, aquele filme do Babenco clássico, né? Da questão do menor infrator, né? O, o Ildásio trabalhou comigo. Quando eu estava no Jornal do Brasil, o Ildásio trabalhava na sucursal do Jornal do Brasil em Salvador, né? Então é tudo gente nossa, né? Tudo. É, Agora, o que eu conheci mais de perto foi o Augusto Mário Ferreira, que trabalhou comigo no jornal, na Folha de São Paulo e no Jornal do Brasil. Ah, o Jorge Medawar, que era muito amigo da pessoa que me lançou no jornalismo, o Euríclides Formiga, lá da Paraíba. É, e essa turma aí de Grapiona, né? Esses turma boa, um time casos bom aí. e É essas um time pessoas. bom, né? Ah, É, você falou em Zé Luzeiro, José Luzeiro era uma figura notável. Eu trabalhei com ele, colaborei como escritor e trabalhei como redator no jornal O Escritor, que é um jornal que ele fundou no Rio de Janeiro, né? exato. Eu Eu publiquei muito escrevi naquele naquele jornal. jornal. Ele era uma figura notável, uma figura maravilhosa, um companheiro, um solidário, né? Um escritor engajado, né? Escrevia bem, com facilidade, né? Autor Um de, grande escritor, um grande escritor. E autor também. Augusto Mário foi, posso dizer que é meu conterrâneo, que nasceu aqui em Poeirarema, mas estudou no Colégio de Vila Providência, onde eu estudei. Nós fomos da mesma moradores da mesma pensão solar Azteca, em Salvador, na adolescência, fizemos muitas aventuras em Salvador. Nos formamos em capoeira na escola regional de capoeira de Mestre Bimba, né? E depois Augusto Mário foi para São Paulo e fez uma carreira muito bonita como jornalista, né? É verdade. E lançou um O, livro que foi você prefaciou, ele mandou para mim, eu gostei muito do livro, dos contos dele, e ali estava surgindo um novo grande escritor da literatura do sul da Bahia, Grapiúna. Infelizmente, a vida dele foi curta foi para o que ele muito curta. podia fazer ainda, né? É, muito curta. Ele estava começando a ser um escritor reconhecido quando foi embora. Como é que. Eu acho que a leitura a leitura que eu fiz, muito emocionado com o seu texto, de Infância com Bicho e Pesadelo e outras histórias, é, eu começo com uma ligação sentimental. O personagem do primeiro conto, que é o conto, é a novela título, né? Chama-se Mundinho. E a primeira referência que eu fiz é Raimundo, né? É uma criança, então é Mundinho. E acho que você deve ter usado nesse conto sua grande experiência, que você ainda não falou, mas a sua grande experiência em literatura infanto-juvenil. Eu tenho muita inveja de quem escreve para criança. É, e você capturou o mundo infantil de uma forma emocionante nesse conto, principalmente lembrando dois detalhes da minha infância. Primeiro, minha mãe se chamava Raimunda Mundica. Depois, o convívio, né, que a gente tinha com os animais, que você descreve assim da forma mais é, emocionante que conheci em toda a minha vida de leitor, né? Você fala da relação do Mundio com o Sarampelo, um gato. E o conflito do menino que queria um bicho de estimação com o pai. É uma espécie de conflito de geração que resulta numa tragédia, né? A morte do gato. É, você, primeiro, você teve realmente assim muita experiência da sua escritura, que eu acho muito difícil escrever para criança, né? Você, Ana Maria Machado, né? Ruth De Rocha. Rocha e outros, o Monteiro Lobato, outros grandes escritores, né? Que escrevem para criança. Mas você que é um dos grandes escritores sobre criança, essa sua, primeiro, você reconhece
a dificuldade de escrever o livro infanto-juvenil. Segundo, essa influência está nesse conto premiado pela Casa de las Américas de Havana? Não, reconheço sim. Eu vou te dizer uma coisa, né? Foi a literatura infantil, escrevendo para criança, foi que eu aprendi a escrever. Ter um estilo ágil, sem perder a poesia, um estilo de surpresa para o leitor adulto. O, o escritor para a criança fez, fez o escritor para o leitor adulto. Esse conto Infância com Bicho e Pesadelo tem vivências minhas, não resta dúvida nenhuma. É claro que a trama, o imaginário, tanto que ele tem uma direção de realismo mágico, não foi eu que quis fazer assim, foi o conto que me levou, ou a novela que me levou assim, né? Eu acho que ele está muito mais para a novela do que para o conto. Novela, é verdade. Agora, tem muito de minhas vivências infantis, porque eu vivi uma infância que era a expressão da liberdade. Não existiam os brinquedos internéticos, claro, dos tempos de hoje. Nós, crianças, aqui na minha cidade natal, era que inventávamos as brincadeiras, as aventuras, né? As aventuras. Então nós tínhamos muito, criávamos muito bicho de estimação. Na minha rua, cada menino tinha um bicho de estimação e gostava de se exibir com aquele bicho. Era um sagui, era um papagaio, era um gato, era um cão, era um carneiro. Eu tive aqueles bichos todos que estão ali naquele conto. E aqueles bichos todos iam desaparecendo de mim, porque realmente o pai do menino, nesse conto, ele não gostava dos bichos porque ele era fixado em ganhar dinheiro e achava que comprando carne a mais para alimentar aqueles bichos, que no meu tempo não tinha ração para animal, ele, ele se empobrecia, ele estava queimando o dinheiro. Estava usando o dinheiro de maneira inútil. Então ele começou a dar fim àqueles bichos. Né? E aquilo foi causando trauma no menino. De tal maneira que o tempo vai passando, o gato está comendo, toma um pontapé do pai do Fatal, né? menino, e o gato morre. Né? Aí então, tá, o que é que acontece? O gato vira uma assombração. Vira assombração, e o próprio menino que se torna homem se torna um gato quando as máquinas vão derrubar o sobrado e o prefeito com a sua caravana vê aquele esqueleto praticamente, né? Esqueleto, dando miado nos lábios de um gato, dos lábios de um menino. Então é uma história que me comove muito. Eu me arrepio quando acho que foi uma das coisas felizes que eu escrevi na minha vida, foi essa história. Infância com bicho e pesadelo. O gato existiu, inclusive. E tinha aquele nome de Sarampelo. E tinha Sarapé, aquelas né? cores. Né? Era Sarampelo. A Agora, pasta de. Hã? uma curiosidade minha. Porque Mundinho, nome Raimundo, um nome comum no Nordeste. A minha avó perdeu um filho chamado José, Zezinho, e então fez uma promessa a São Raimundo Nonato, colocaria o nome do primeiro filho Raimundo, o primeiro filho foi a minha mãe, e ela pôs Raimunda, depois veio um homem e ela pôs Raimundo. Né? Eu estou muito habituado a Raimundo, mas a primeira impressão que eu tive lendo o livro é que era uma espécie de microcosmo. O mundinho, o apelido do menino, funcionando como uma dimensão do mundo infantil, né? Como uma dimensão pequena do mundo infantil. Isso foi racional de sua parte ou foi digamos, uma inspiração? Ou eu estou É fazendo uma inspiração. leitura? Né? É inspiração, né? É uma intuição, né? Porque você imagina, ou às vezes surge a história ou o assunto de uma sensação, de uma ideia, né? Que vem em você, toma você e aos poucos aquilo vai gestando, vai gestando, vai gestando, vai gestando, até que toma, na escrita, toma forma de um conto, ou de uma novela, ou até de um romance, com seus desmembramentos. Né? Então, realmente, é a infância, o mundo da infância de um menino que foi frustrado porque foi perseguido pelo pai, porque ele amava com os bichos. Ele se entendia com os bichos. Era o universo dele. Tanto que o bicho, quando morre e vira assombração, ele passa a dizer aos colegas, né, aos amigos, que o gato sarampelo está dando para aparecer à noite, para brincar com ele, para caçar grilo, caçar, caçar os bichinhos da noite no quintal.
Então, é realmente. Nós não, nós não nos libertamos da infância. Para onde nós vamos, nós levamos nossa infância. Principalmente quando essa infância é relacionada com os bichos, com as pessoas. Ou seja, em nossas raízes, quando elas estão, nossas raízes, quando a nossa infância está bem relacionada, bem enraizada com o que nós fomos quando no tempo de menino. Eu Eu, tive uma das eu, infâncias mais maravilhosas de minha vida. eu Entendeu? costumo Eu costumo dizer que eu ainda, aos 72 anos, eu ainda sou o menino sertanejo que saiu com 10 anos da casa dos pais no sertão e ganhei o mundo, né? O menino nunca saiu de dentro de mim, apesar dos meus cabelos brancos, das minhas dificuldades de locomoção, de tudo que a idade traz. E eu me identifiquei muito com o mundinho, apesar de nunca ter tido um bicho de estimação, e vivia cercado de bicho, porque eu nasci na roça, na casa do meu avô materno. E a minha leitura, além da lírica, da sua prosa, da influência da encantadora literatura juvenil, traz todo esse convívio que eu tinha com bichos. O meu avô me levava para tomar leite no peito da vaca, no curral. Eu tinha uma identidade muito grande com o meu avô. Dizem que eu pareço muito com ele, apesar de estar ficando cada dia mais parecido com meu pai, que era genro dele. Genro e sobrinho. Eu sou resultado de um incesto. Meus pais eram primos carnais. Mas eu quero cumprimentá-lo aqui e perguntar. Faltava o Casa das Américas, aí você disse, pô, vou ganhar esse prêmio. E aí você pegou o livro que foi editado na coleção Mestres da Literatura Brasileira, com as bênçãos aqui dos Ocigóis, e mandou lá para a Havana. Como é que foi isso? Como é que você e Não, veja Nelson, bem. Nelson Neto, também, Assembleia da Bahia também, é É, dito o livro. não, existe na Academia de Letras da Bahia, isso foi criado no tempo de Joaci, de Aramir Ribeiro Costa, quando foi presidente da academia, um programa chamado Mestres da Literatura Baiana, para publicar autores já esgotados, acadêmicos ou não, que publicaram livros importantes. Então, Ruiz Pinheiro está nessa coleção, Hélio Pobre está nessa coleção, é uma coleção promovida, digamos assim, pela Academia de Letras da Bahia e mais a editora da Assembleia Legislativa do Estado, a editora Alba. Editora Alba. Então eu disse, assim, eu estou com o livro de contos pronto aí, eu gostaria de colocar essa coleção. Eu disse, não, pega o livro e manda lá para a editora Alba. Tudo bem, eu mandei. O livro foi publicado. Né? Essa edição é uma edição cultural, porque a editora não publica com finalidades econômicas. Ela publica para que o livro circule em espaços de leitura. O livro é distribuído para bibliotecas, é distribuído para instituições públicas e espaços de leitura. Então, o livro foi publicado, teve uma boa aceitação no ambiente dos amigos, dos escritores, né? Aí surgiu o prêmio Casa das Américas. Eu coloquei, dizia a você que eu não esperava ganhar, eu estaria mentindo. Mas também não estava com essa convicção. Vou ganhar, não. Eu sei que estou entrando num prêmio forte, uma concorrência muito forte, que não é fácil. Mas quem não arrisca não petisca. É o que os mais velhos dizem aqui no sul da Bahia. Né? É o que eu ouvi muitos dos mais velhos. Se você não entra, você não sabe o que foi. Você não sabe se vai tirar ou não, né? Entrei com aquela convicção que vai dar certo, né? Já tendo consciência mais ou menos do que é meu texto, mas sei que vou enfrentar a parada dura. Esse é um prêmio que foi ganho, também foi vencido por Chico Buarque de Holanda, Rubem Fonseca, é, Dionísio da Silva, Edilberto Coutinho, que foi o primeiro, né? Nélio da Pion, Ana Maria Gonçalves. Então, só tem fera. Aí só tem fera, só tem gente grande. Lá vou eu. Já tinha tido alguns prêmios relevantes aqui no Brasil. Mas até internacionalmente também eu tive dois segundos lugares. Lá na Itália, em Gênova, com o livro de poesia Cancioneiro do Cacau, e fui um dos 4 finalistas de um concurso muito forte internacional da revista Plural, no México. Mas
Esse prêmio realmente é um prêmio de muita relevância e que está dando e dará a qualquer um que o vença também uma visibilidade ao seu legado, né? Então foi uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa que você fica assim pensando, mas rapaz, isso aconteceu mesmo. E agradecer a Deus, né? É. Agradecer a Deus. Olha, a gente já está terminando, porque a gente só tem meia hora, mas eu ainda quero lhe fazer uma pergunta aqui que me. Eu tenho uma ligação, eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha, em Campina Grande, eu tenho uma ligação muito grande com o Glauber, a obra do Glauber, e o Cavaleiro Vingador contra o Mandão da Crueldade me lembrou o título de um filme do Glauber, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você tem também assim uma ligação? O Glauber não é Grapiúna, o Glauber é sertanejo. O Glauber era de de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista não fica tão longe de Itabuna, né? Você Não. conheceu o Glauber? Não, Você eu conheci Glauber mais deixou en influenciar passant. pelo Glauber? Ah, Eu conheci Glauber en passant, porque a minha geração, a geração chamada revista, geração da Revista da Bahia, posterior a de Glauber. A geração de Glauber era uma geração madura, de jovens inquietantes que revolucionaram os meios culturais da Bahia. Glauber era muito inteligente, estava na frente, estava na era um frente de gênio. todo mundo. Então ele, João Paulo Ribeiro, Floresvaldo Matos, também, Paulo Gil Soares, também, realmente eles revolucionaram os meios literários e culturais da Bahia. Foi uma coisa formidável. Mas quando houve o golpe, né, o golpe de 1964, essa geração se dispersou. Se dispersou. Glauber veio para o Rio, foi para outros países mostrar a sua obra, né? E continuar o seu legado. Né? Então, a minha geração, a geração de garotos ainda, de adolescentes, vestindo calça curta em literatura, teve essa incumbência muito forte de suceder Glauber Rocha. Mas o Dragão da Maldade e Construção do Guerreiro, de Glauber Rocha, realmente uma obra marcante, uma obra revolucionária. Eu, quando escrevi o meu conto, O Cavaleiro Vingador contra o Mandão da Crueldade, eu não pensei em Glauber Rocha, porque se eu pensasse e fosse influenciado por ele, o meu texto já não seria bolso, né? Eu coloquei, eu aproveitei, era um conto realista que eu tinha chamado Doidos e Brutos. Esse conto Doidos e Brutos, que está no segundo livro meu, que eu também enriqueci da minha bibliografia, que está nesse segundo conto, no livro meu chamado Violentos e Desalmados, eu aproveitei e disse agora, esse conto é realista, Doidos e Brutos. Eu vou dar uma dimensão surreal, mágica. Aí foi que entrou o Candomblé. As minhas experiências no Candomblé, as minhas vivências, a história de uma criatura, uma criatura excepcional, né? E que apareceu grávida, e o coronel, aquele homem terrível, né? Aquele homem terrível, né? Que se dizia, que diziam que era discípulo do diabo, tá, não sabia, tá, se ela apareceu grávida, a Bituta, se foi do sobrinho dele ou do próprio pai de santo. Aí ele mandou matar o pai de santo. Quando o irmão soube soube, sabe, que seu único irmão tinha sido assassinado, aí ele veio para vingar. Aí apareceu o cavaleiro É. vingador. O ex-cangaceiro. O Um ex-cangaceiro, né? ex-cagaceiro. Aí ele tinha se aposentado como cangaceiro, ele É. voltou para. Eu gosto também muito desse Para conto, ele está vingar o numa linha irmão. ali, Ó, eu vou terminar, concluir aqui a nossa entrevista lendo versos desse livro que contém o que se chama, o que brilhantemente o Ciro chamou de canto até hoje, né? Para dizer para vocês um terceto de Pátria Amada. Palco de canto pouco, desse olho triste, no pão, o outro, na televisão. Uma descrição perfeita do homem no Brasil. Tem um cantador, de boca a ouvido, por onde passo, brinco, sou branco, índio, negro. Esses são versos do poeta que é também um poeta
super premiado, um poeta super aplaudido, e que me torna oportuna a citação da poesia do Ciro, dizendo que ele faça bom proveito do Casa das Américas, principalmente na parte que diz respeito, não especificamente ao prêmio, do ponto de vista pecuniário, mas do ponto de vista da consagração internacional, né? O prêmio do Casa das Américas. Basta dizer o que ele citou. Antes de me despedir do Ciro, eu quero dizer que ele teve relação com pessoas também que tiveram muita relação com ele. Ele citou o Rui Espinheira, por exemplo, né? Lá na Bahia, né? E sou fã do Paulo Gil Soares, Memória do Cangaço, e por aí afora. Você ainda gostaria de dizer alguma coisa antes da gente encerrar aqui, Ciro? Eu estou bastante comovido, agradecido, estar num programa de elevada ressonância, como é este seu, dedos de prosa, né? Mas que tem Dois dedos largura, de né? prova. Dois Dois dedos de dedos de prova. prosa, dois dedos de prosa, mas tem largura, largura de mãos fundas, sabe? Então, essa só é o milagre da poesia, né? Ou é o milagre da literatura. A literatura opera milagre. Eu amo a literatura, como eu sei que você também ama, meu, e a literatura gosta da gente. Tanto gosta que eu estou aqui no seu programa, um programa desse de altíssima qualidade. Aqui em Itabuna, no interior da Bahia, né, conversando com você sobre gente importante, sobre esse prêmio, que é um prêmio de alta relevância. Então, isso me deixa dar certeza de que era aquilo que eu queria, os meus caminhos eram aqueles meus, né? Meu pai não compreendeu, não podia compreender que era um homem letrado, queria que eu fosse advogado, né? Mas eu até gostaria de saber se ele estivesse aqui comigo agora, o que era que ele diria. Talvez ele dissesse, pelo menos eu gostaria de ouvir, Você tinha meu razão. filho, você agora é um escritor de verdade. E nos abraçasse, pois. É isso. Esse escritor de verdade se despede de você, eu dizendo que Itabuna e Uiraúna são uma rima, hein? E não é uma rima pobre, não, hein? É verdade, é É verdade. isso, até mais, meu querido. Voltaremos a conversar um dia, né? Logo, logo, logo. Muito obrigado. Muito obrigado.